Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Minuto do Direito. Estamos nós dois aqui reunidas, doutora Nazaré Nunes e eu, prontas para responder suas dúvidas, não é isso, doutora? É isso aí, você que está aí do outro lado da telinha, já encaminhou a sua dúvida? Ainda não? Então aproveita, encaminha aqui, que eu terei o maior prazer em te responder. Doutora, no programa anterior, a senhora explanou tão bem a dúvida, eram duas dúvidas. A do seu Dionísio, que ficou pendente a do seu Dantas. Me perdoe, seu Dantas. Então, a dúvida de hoje é para esclarecimento da dúvida do seu Dantas. Eu vou recapitular, doutora. O seu Dantas, ele trabalhava em uma empresa e aí ele foi chamado para assinar um documento, tá? E aí ele foi coagido a assinar esse documento. A posteriori, ele veio descobrir que ele estava assinando a demissão por justa causa, doutora. Ele quer saber se tem como dar um jeito nesta situação. Oi, seu Dantas, vamos lá. Doutora, essa dúvida do seu Dantas ela é bem pertinente, porque infelizmente existem muitas demissões dessas, tá? Por justa causa e muitas vezes o trabalhador ele acaba se conformando com essa demissão, tá? Ele acaba se conformando e não vai buscar os seus direitos. Aqui é muito importante tanto para o trabalhador quanto para o empregador. O empregador, principalmente, doutor, ele tem que ter muito cuidado quando ele vai demitir um funcionário por justa causa. Por quê? Porque tem que estar consolidada. Tá? Tem que estar consolidado o motivo que vai gerar esta demissão por justa causa. Aqui, o seu Dantas não nos traz maiores informações. Então, a pergunta dele ficou bem aberta, tá? Ele não diz isso, ele diz que ele foi coagido, tá? Agora aqui, seu Dantas, o senhor foi coagido a assinar uma demissão por justa causa. Só que, com certeza, nesse documento que o senhor assinou, lá está dizendo o motivo, que é um dos motivos lá da demissão por justa causa. Eu não sei, pode ter sido improbidade, pode ter sido embriaguez, doutora, pode ter sido, às vezes, até por um crime, enfim, existem as alíneas que elas vão informar quais são os motivos que geram. Como ele não traz aqui um dos motivos, tá? O que pode ter acontecido? Ele vai olhar lá no documento dele que gerou essa demissão, que ele assinou, ele vai ver qual o motivo, ele vai dizer, não, mas eu não fiz isso, eu não pratiquei isso, eu não descumpri esta regra. Tá? E o que você vai fazer aqui, seu Dantas? Você vai buscar um advogado especialista em direito trabalhista. E lá o senhor vai relatar. Nós não sabemos aqui o que aconteceu. Nós só sabemos que o senhor foi coagido a assinar um documento que se referia a uma demissão por justa causa. Mas o senhor pode buscar a Justiça do Trabalho para tentar anular essa justa causa. Aí a importância dele buscar, doutor, um advogado especialista. Por quê? Porque ele vai entrar com uma ação de nulidade de demissão por justa causa. Aí vai se discutir se essa justa causa, se ela foi aplicada de forma correta ou não. Porque de repente, o que acontece? O seu Dantas vai dizer assim, não, eu não apresentei um atestado falso. Esse atestado não era falso. Ou não, eu não estava embriagado dentro da empresa, eu não vim embriagado, tá? Eu não vim embriagado. Ele vai comprovar, tá? Ele vai ter um meio do quê? De se defender. E ele comprovando que essa demissão, ela não poderia ser por justa causa, ela vai se tornar nula. Ela se tornando nula, ela vai ter que ser transformada em demissão sem justa causa. Aí ele vai ter direito do quê? O aviso que ele não recebeu. Ele vai ter direito do quê? A liberação do FGTS, a multa dos 40% que ele não teve. Ele vai ter direito às guias do seguro-desemprego. E nessa mesma ação, doutora, digamos assim que o seu Dantas tenha horas extras, que o seu Dantas tenha intrajornadas, que o seu Dantas tenha desvio de função, ele vai poder requerer também nessa ação. Ou ele pode só requerer a nulidade dessa demissão e numa ação posterior ele requerer essas outras verbas, tá? Ainda sem perda do quê?
de uma indenização por dano moral. Correto. Porque, de repente, ele pode ter sido demitido por furto. E ele comprovar que o quê? Que não houve o furto. Que essa demissão ela foi indevida. E ele ainda vai ter direito do quê? A esse dano moral devidamente comprovado. Tem que comprovar. Na Justiça do Trabalho você vai ter que comprovar. Olha, todo mundo ficou sabendo que ele foi demitido, um exemplo, que foi demitido porque tinha furtado equipamentos, tinha furtado isso, aquilo. Comprovou que não, ele não tinha furtado, os equipamentos estavam lá, as alegações foram inverídicas, isso, aquilo. Comprova-se o quê? Todo mundo ficou sabendo. Verdade. Foi uma demissão por justa causa. E vai fazer o quê? Pedido de indenização por dano moral. Então, tudo isso ele pode abarcar numa mesma ação ou vai se discutir primeiro só a nulidade da justa causa e o dano, e numa ação posterior ele vai requerer horas extras, horas intrajornadas e outras verbas que ele achar que não foram quitadas de forma correta. Certo, doutora? Excelente, doutora. Doutora, só um parêntesezinho. Pela complexidade desse tipo de processo, ele poderia fazer uso do jus postulante, procurar a Justiça do Trabalho, mas a senhora indica que ele sempre esteja, um caso como este, grave, que vai ficar registrado na carteira dele, né? As pessoas falam muito, foi demitido por justa causa, sujou a carteira. Mas aqui a senhora tocou num ponto muito interessante, tá? Mesmo numa demissão por justa causa, doutora, não pode aparecer ali essa informação na carteira. Tá? Na carteira não pode dizer ali na carteira que esta demissão foi por justa causa. Essa informação ela vem no TRCT, no termo de rescisão contratual. Lá vai ter o campo específico e vai estar demissão por justa causa. Mas na carteira não pode vir, porque se acontecer isso, aí sim é um dano moral gravíssimo, mais grave ainda. Tá? Esse registro não pode acontecer, mas é importante sim, bem colocado pela doutora Elaine, a importância de sempre estar acompanhado por um advogado especialista em direito do trabalho, principalmente nesse caso, uma demissão, uma tentativa, tá, de nulidade que ele vai fazer, uma ação de nulidade de demissão por justa causa, ele deve estar acompanhado de um profissional. Por quê? Porque é uma ação complexa, sim. Ele vai ter que comprovar que a empresa agiu indevidamente, que a empresa agiu de forma totalmente arbitrária, principalmente quando ainda faz ele assinar. De repente, essa pessoa, ele é semi-analfabeto, ele nem sabe o que está assinando, ele nem sabe o que está concordando. Tá? Então, deve sim, é de extrema importância que esteja acompanhado de um advogado especialista em direito do trabalho e de sua confiança, seu Dantas. Excelente, doutora. Olha, seu Dantas, valeu a pena esperar, não foi? Eu tenho certeza que o senhor está extremamente satisfeito com esses esclarecimentos da doutora Nazaré. Nós vamos aproveitar os minutos finais do programa de hoje, doutora, para fazer aquele convite de sempre, para você que está aí do outro lado. Olha, conhece alguém que está na mesma situação do seu Dantas? Você tem que se inscrever lá no nosso canal, pegar o programa de hoje e encaminhar para essa pessoa, porque você vai estar levando conhecimento e ajudando alguém, doutora, a resolver um problema gravíssimo. Com certeza, doutora, e foi muito importante você pontuar aqui nesses minutos finais também. É muito interessante esse nosso bate-papo, porque a gente vai falando e algumas coisas vão ficando. A importância, esse programa, ele pode não fazer sentido para você, mas de repente, como bem colocou a doutora, você tem um amigo que foi demitido por justa causa e ficou assim tão constrangido, doutora. Às vezes a pessoa se sente assim tão piúda, tão pequena, se sente assim sem força, se sente impotente e ele não procura, tá? Ele não procura ninguém para ajudar, porque ele fica, meu Deus, eu fiz algo tão terrível, eu nem sei por que eu fiz, por que eu fui demitido dessa forma. E naquele desespero de manter a família, ele vai e procura uma nova colocação no mercado, aquele direito fica ali abandonado, tá paradinho, mas se ainda não completaram 2 anos, tá? Você que foi demitido por justa causa e que tem dúvida nessa demissão, que você tem certeza que você não deu motivo nenhum para essa demissão por justa causa,
busque um advogado especialista em direito do trabalho, que com toda certeza ele vai te ajudar a reverter essa demissão. Ok, doutora? Ok, doutora. Esse foi mais um programa Minuto do Direito. Tchau, tchau.